Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar uma passagem bíblica. Já analisei um texto já aqui, falando da questão da chacina, dos estupros, mas eu fiz o vídeo, é, e na realidade dois textos, né? Um longo e um curto. O curto eu já postei. Agora estou trazendo esse longo em, em partes. Essa agora que estou trazendo é a primeira parte. Salvo engano, parece que são três partes. Ela trata essa questão, esse texto que estou trazendo e vou discutir com vocês, ela trata daquela questão da concubina, que está presente, essa história em Juízes, capítulo 19, e se estende até o capítulo 21. Concubina, que é dividida em pedaços, em 12 pedaços. Só que essa passagem, ela é usada muitas vezes por cristãos para provar que que o Deus hebreu não aprovava estupros. Só que na verdade, ela mostra o contrário. As pessoas não conseguem analisar os textos de forma correta. Elas só interpretam o texto de forma parcial. Muitas das vezes, essa interpretação que eles fazem é sempre analisada do ponto de vista que satisfazem o ego deles, satisfazem a crença deles. Mas a interpretação que vem ferir essa sua crença, eles desconsideram ou fingem não ver que está ali no texto. Pois bem, nesse texto, vou provar, mostrar para vocês diversas situações nessa passagem que mostra diversos estupros vão ser, que irão acontecer e que o Deus hebreu sabe desses estupros e parece não ver. Mas os estupros estão na história. É óbvio que a passagem vai dizer que houve estupros. Nós vamos perceber que houve estupro pelo contexto. Aí o cristão ele quer ver a palavra estupro na passagem. Não, aqui não tem estupro. Onde foi que você viu a palavra estupro? Mas um estupro não precisa estar escrito para você perceber que houve um estupro. É isso aí. Vamos ao texto. Crimes contra a mulher. Estupros em nome de Deus. Parte 1. Diferentemente do que é falado por muitos cristãos, a Bíblia não é um livro que deveria ser lido por crianças. Tem páginas aí, sites, tem canais, tem até agora a Bíblia para criança. Outros dizem que a Bíblia é um livro para toda a família, mas isso não é verdade. A história bíblica que vou lhes contar jamais deverá ser contada a uma criança, ainda que ela seja cristã, igual a seus pais. Essa história é horrível, em todos os sentidos. Não tem nada que você leia nela que possa ser aproveitada e que possa ser vista como exemplo para alguém. Você não aproveita nada, não tem nada nela. Você diga que essa história foi colocada na Bíblia para inspirar alguém a, a crer ou acreditar em Deus. Não há nada nela que possa dizer que tenha sido escrita a mando de um Deus para que nos servisse de modelo, quer moral ou ético, ou que servisse de alguma forma para nos advertir de algo. A Bíblia nos conta que houve nos tempos em que não havia rei em Israel, um levita casado resolveu adquirir uma concubina e esta lhe teria sido infiel. A concubina pôs chifre no levita de Deus. O levita se tornou um corno.
Nos dias em que não havia rei em Israel, habitava um levita nas partes remotas da região montanhosa de Efraim, o qual tomou para si uma concubina de Belém, Judá. Juízes capítulo 19. Dissemos que o levita era casado porque só havia sentido em se falar em concubina se o homem já possuía uma mulher. Não havia, um homem não podia ter uma concubina sem estar casado, tá entendendo? Então se fala que o levita tinha uma concubina, é porque isso significa que ele era casado. Ele já tinha uma mulher. A concubina seria um amante, uma puta legalizada, entendeu? Quando a gente fala que a concubina é puta, é um amante, sobretudo quando nós falamos puta, usamos esse termo puta, aí os cristãos não gostam. Por quê? Porque eles sabem que a Bíblia está repleta de exemplos em que há hebreus com concubinas, ou seja, hebreus com putas. Tanto no texto hebraico quanto no português mesmo. Se vocês forem pesquisar no dicionário, vocês vão ver lá concubina como sendo um amante. Ou seja, se é um amante, não é esposa. Se é amante, ela não pode ser vista como uma segunda esposa, terceira esposa, ou ter a condição de esposa. Isso não existe. Amante é uma mulher que não é a esposa legal do homem, né? A esposa primeira do homem. Amante é amante. Não adianta o cristão vir com conversa furada e dizer que amante era diferente desse contexto que nós temos hoje, que amante era uma segunda esposa, não tem nada disso. A Bíblia não mostra isso. Que amante era uma segunda esposa que tinha direitos, esse negócio todo. É conversa furada. Pois bem, essa puta legalizada do levita, depois de lhe colocar chifres, resolve fugir para bem longe do chifrudo. O corno apaixonado resolve ir atrás de sua amante. Chegando ao destino, o levita apaixonado, veja que eu coloquei entre aspas interrogação, porque o texto parece que ele não era tão besta assim não, viu? Esse levita fica na casa do pai da concubina em torno de uns 6 dias, pois aquele gostou tanto do levita que a todo momento queria arranjar desculpas para que ficasse mais tempo ali. Ou seja, o pai da concubina a todo momento fica arranjando desculpa, situações para que o levita não vá embora. E nesse enrola-enrola, o levita que foi buscar a esposa, que deveria voltar no mesmo dia, ele fica por lá 6 dias. Até parece que, na verdade, ele desconfiava que o levita estava querendo armar alguma coisa para sua amante adúltera. Ele quem? Quem eu estou falando que está desconfiado que o levita estava querendo armar alguma coisa para sua amante adúltera? O pai da concubina. O texto parece nos dizer que o, o levita, quando foi atrás da concubina, desculpe, ele pretendia fazer algum mal, alguma coisa de ruim com a concubina pela traição que ela lhe causou. Tá entendendo? Segundo as histórias bíblicas, o adultério era punido com a morte. Lembre-se disso. Pois bem, pelo que tudo indica, parece que o pai está desconfiado. O pai da concubina parece estar desconfiado dessa má intenção do levita. Porque ele fica só, se vocês lerem o texto, vocês vão ver que o pai enrola, enrola esse levita, não querendo que ele vá embora. Até no último dia ainda ele forçou uma barrazinha lá para ver se ele ficava. Mas ele ficou, é, decidiu e disse que ia. Lembre-se de que mulheres adúlteras, inclusive as concubinas, por serem consideradas propriedades de um hebreu, se o traísse também deveria ser morta a pedradas. Decorridos esses dias, na companhia do pai da concubina, o levita parte levando-a consigo. No percurso, o levita passa pela cidade de Jebus, o nome antigo da cidade de Jerusalém. Aqui ele decide partir
logo, já que esta seria uma cidade naquela época estrangeira. Porém, essa informação do escritor no livro de Juízes é falsa. É falsa, aliás. Porque assim, porque essa cidade foi destruída com todas as suas vilas ao redor do tempo de Josué. Não sobrou ninguém. É essa informação que nos é dada ainda aqui nesse livro. Então, disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados. Apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pegou. Desculpa, assim Deus me pagou. E levaram-o a Jerusalém. Seria levaram-no, né? Levaram-no, não levaram-o, levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém. Tomando-a, feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. Juízes 1, 7 e 8. A passagem nos mostra que Jebus, ou cidade de Jerusalém, vai receber esse nome, né? Jebus vai receber o nome mais tarde de Jerusalém. Ela teria sido destruída já no tempo de Josué. Percebo que os versículos à frente essa informação será desmentida, pois dirá que os jebuseus, os habitantes de Jebus, ficaram morando com os benjamitas. Vejam, porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até ao dia de hoje. Ainda no próprio livro de Josué, encontraremos um outro relato da destruição dessa cidade, Jebus. Vejam, para confirmar que falamos, vejamos abaixo uma lista dos reis que, com toda a sua população, haviam sido exterminados por Israel. Estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram além do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, e sobe a Seir, ao qual terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. A região montanhosa, e na Cefelá, na Arabá, e no Azedote, e no deserto, e no Negueb, habitavam os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, um rei de Jericó, um rei de Ai, que é perto de Betel, um rei de Jerusalém, um rei de Hebron, veja, um rei de Jerusalém, que era chamada de Jebus. Ou seja, esse texto nos mostra a grande destruição que os hebreus fizeram nessas terras no tempo de Josué. Mataram diversos reis, mataram as populações que estavam sob comando desses reis. Não sobrava ninguém. E o que isso significa? Significa que isso nos serve de prova para afirmarmos que os livros da Bíblia não foram escritos por aqueles que a comunidade judaico-cristã, crentes em geral, afirmam que foram. Além disso, também prova que esses escritos eram de autoria de várias pessoas ou escritores de uma época bastante distante dos acontecimentos narrados por eles. De Jebus, o levita, voltando para a história de Jebus, só fiz um breve apanhado da questão da autoria dos livros. Essas são umas das passagens que mostram que os livros não foram escritos por quem nos diz a comunidade judaica cristã. Pois bem, de Jebus, o levita apaixonado, corno, parte dali e para uma praça na cidade de Gibeá, em terras benjamitas, ou seja, em terras da tribo de Benjamim. Lembre-se que Benjamim, né, os hebreus eram divididos em tribos e as terras em que eles tomavam posse, eles davam o nome dessas terras, ele atribuía, né, essas terras um nome relacionado ao chefe tribal deles. A tribo de Levi deu nome a Levi, não, desculpe. Levi eram os levitas não tinham direito a terras, supostamente não tinham direito às terras. Mas a tribo de Judá, no local que eles ocuparam, deram lugar de Judá. A tribo
de Manassés tomaram o lugar e deram esse nome. A tribo de Dan tomaram esse lugar e deram o nome a esse lugar de Dan, assim por diante. Então a tribo de Benjamim ocupou uma área, e essa área havia outras cidades, povoados, que ficaram sob a dominação deles, certo? Então, numa dessas cidades que pertencia, que estavam nesse território deles, existia Gibeá. Chegando passar a claridade do dia, ou passar a claridade do dia, né, no caso, passar a claridade do dia, passa por aquela praça um homem idoso que lhe oferece hospedaria em sua casa. Passa, né, quando vai amanhecendo, diz que passa na praça onde se encontrava a concubina e o levita, um velho. Aí esse velho vem da situação, né, achando que é perigoso eles pernoitarem naquela praça, tal, aí convida ele, a concubina, a ir para a sua casa. Durante a noite, o relato bíblico diz que os homens perversos desejam ter relações sexuais com o levita. O levita era um estrangeiro lá, né? Então, diz que esses homens desejaram ter relações sexuais com o levita. Uma passagem similar à que aconteceu com Ló, Sodoma e Gomorra, quando uma turba de homens invadem ali aquela área que está a casa de Ló e querem como quer ter relações sexuais com os dois hóspedes de Ló, que na verdade eram anjos. Essa situação nós vamos ver novamente aqui, na passagem da história do Levita. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa, né, que tinha dado hospedagem à concubina e ao levita. Traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. Isso está em Juízes 19, 22. Toda a história está em Juízes 19, provavelmente até Juízes 21. Essa parte do relato se torna relevante para nós, porque nos revela que o homossexualismo é uma prática muito recorrente e comum mesmo em terra dos hebreus. Veja que essa terra era a terra dominada pelos hebreus, que era a terra dos benjamitas. Mas veja que existiam homossexuais. E diziam que já havia lei, supostamente havia lei de Moisés, já que esse período é o período dos juízes. E o período dos juízes, segundo a Bíblia, é posterior à história de Moisés. Então, supostamente havia lei nesse período. Mas veja, e a lei dizia que era proibido homossexuais deveriam ser mortos. Mas veja que havia homossexuais em terras que pertenciam aos benjamitas. Percebem essa questão? É, e daí? O motivo de haver o comando da lei de Moisés de se matar os homossexuais. Lei existe para coibir comportamento ainda existentes. Os hebreus não eram melhores nem piores que os outros povos. Em seu meio havia todas as mazelas e comportamentos presentes em outras sociedades. Havia homossexuais, prostitutas, ladrões, eh, criminosos, tudo que existe numa comunidade, numa sociedade como a nossa, existia no passado. Existia mesmo entre os hebreus, que nos seus contos se colocam como um povo escolhido e separado dos outros povos. Isso é só coisa da literatura hebraica. É eles que colocam essa situação privilegiada para eles, porque foram eles que escreveram esses contos, certo? Mas eles não tinham nada de melhor ou pior que os outros. Faziam tudo que os outros faziam.
Dizer que não havia homossexuais entre os hebreus é mentira. Eles que havia aquela lei que proibia homossexual, prostituta. Isso é tudo invenção do escritor. Não havia lei nessa época que eles mencionam que havia. Eu fiz um texto que mostra que não havia lei nenhuma. E agora, volto a repetir, não havia lei nenhuma. Por isso que havia homossexuais. E muitos, veja que o texto diz que era a população de uma cidade que cercou aquela cidade, ou que cercou aquela casa que se encontrava a concubina e o levita, mostrando que não havia proibição nenhuma de homossexuais, mesmo entre os hebreus. Não foi só lá na situação de Ló que ia apresentar porque há a presença de homossexuais, porque eles estavam em terras cananeias, sob o domínio de cananeus ali. Não. Aqui nós estamos diante de terras que estão sob o domínio de hebreus, estão sob a tutela dos benjamitas. No entanto, havia homossexuais. Entenderam? Não havia lei nenhuma, isso é conversa. O idoso, querendo defender o levita, propõe oferecer a sua filha virgem e a própria concubina do levita àqueles homens. Veja que história. O velho, né, quando viu que os caras estavam querendo ter relações sexuais com um homem, um hóspede, um levita, ele prefere dar a sua filha virgem que está na casa, uma virgem, e, e de quebra a concubina, né? Sem virgindade nenhuma do levita, para os caras se satisfazerem sexualmente. Aí vem os cristãos nessa situação e diz, não, isso aí era o costume deles da época, de proteger os hóspedes. Mas você acha que tem razoabilidade numa cultura dessa? É, não importa se era a cultura deles. O que eu vejo é uma tremenda de uma sacanagem e um tremendo de um preconceito com relação à mulher. Por que nós podemos falar isso? Porque se a questão é de hospedagem, proteger o hóspede, a concubina também era hóspede. Mas por que só proteger o homem? Tá entendendo? Por que a mulher deveria ser entregue aos leões e proteger o homem? Não, mas isso era da cultura deles. Sim, porque cultura, tudo que está na cultura é certo, é? Tudo que está numa cultura nós não podemos criticar, não podemos dizer que está errado, não, é? Quando foi que houve isso? Ademais, não é só essa questão. A questão é que estamos diante de, supostamente, de pessoas que servem a um tal Deus que se diz verdadeiro. Essa é a questão. Pois bem, o velho propõe dar a filha virgem e, de quebra, como eu disse, dá a concubina, a puta do levita, para os caras meter a brasa. Veja que absurdo. Agora veja como é a história, são mentirosas, né? Tanto a de Ló quanto dessa aqui, né? É, sempre há muitas mentiras em torno dessas histórias. Não podemos dizer, assim, dizer que de fato isso não aconteceu, como também podemos dizer que elas não aconteceram. Né? Por quê? Primeiro porque as histórias dos hebreus está sempre em volta de uma atmosfera de misticismo, de muitas coisas inverídicas e, sobretudo, envolve o divino, entendeu? Então, muitas dessas histórias, elas têm tudo para não ser verdade. A questão do divino não existe mesmo, isso é tudo mentira. A questão do divino, quando fala que Deus fez isso, fez aquilo, tal, isso não tem nem o que discutir aqui, isso tudo é mentira. Estou falando da questão das histórias, certo? Por exemplo, se a concubina se envolveu mesmo de fato nesse evento aqui e eles foram para a cidade, será que mesmo isso aconteceu? Pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Não temos como dizer de fato que essa história é verdade ou que essa história é mentira.
tem traços de mentira. Por que podemos dizer que tem traços de mentira? Primeiro, se a cidade é depravada, se a cidade é tão depravada assim, como é que um velho desse ainda tinha uma filha no interior de sua casa como virgem? Essa mulher era para ter sido estuprada há muito tempo. Uma cidade pervertida dessa que só tinha homossexuais tarado, não podia ver ninguém que já queria detonar, não podia estar mais virgem. Bem assim a situação da filha de Jó, ou de Ló, desculpe, de Ló. Como é que uma cidade é tão depravada assim, cheia de homossexuais, tal, esse negócio todo, e Ló tinha duas filhas ainda virgem? Como é que se explica isso? A cidade é tão depravada assim. E outra, como é que a cidade é tão depravada e as filhas de Ló, estavam, se tornaram noivas de dois homens da cidade? Como é que essa cidade é depravada e cheia de homossexuais? E cheia de homossexuais? Entenderam? São essas coisas que nós vamos observar dentro da história e de seu contexto e vai nos indicando para nós afirmarmos que tudo passa, tudo não passa de invenções do escritor. Ele cria essas histórias simplesmente para dar continuidade a um enredo que ele criou. Pois bem, o idoso querendo defender o levita propõe oferecer essas duas mulheres. Tome minha filha virgem e a concubina do homem, eu as trarei para fora, e vocês poderão violentá-las, ou seja, vocês poderão estrupá-las, violentar e estrupar, e fazer o que desejarem, ou seja, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, é, ou ao mesmo tempo, por trás, por frente, usando boca, né? Era uma multidão de homens. Um ia ficar parado olhando o outro fazendo isso para depois ele fazer. Ou seja, na realidade foram vários homens por trás, por frente e fizeram a bagaçada toda nessa concubina. Mas não faça uma coisa vergonhosa dessa com meu hóspede. Veja, quer dizer que a coisa vergonhosa só poderia ser feita se eles pegassem o hóspede, que era homem, e transasse com eles. Mas ele pegar as filhas, uma virgem e a concubina, e madeira nelas, meterem madeira nelas, não era uma coisa vergonhosa. Não ia ser visto, tanto para o levita quanto para esse velho aí, uma coisa vergonhosa. Vejam, lembre-se, estamos em terras dos hebreus. Os hebreus é que mandavam nessas terras. Os hebreus eram povos dessas terras. Ainda que houvesse pessoas cananéias nelas, mas eram os hebreus que mandavam. Eram os hebreus que moravam também nelas. Entendendo? Veja que cultura deplorável e repugnante existente em meio hebreu. A cultura de um povo, por mais que ele seja própria, não pode servir de desculpa para se violar direitos que deveriam ser respeitados por todos, sobretudo quando essas violam as liberdades e o direito à vida. Digo, essas culturas, certo? Povos. A alegação do idoso é que aquele levita é seu hóspede. Que mentalidade primitiva, própria do estado bruto e de extrema ignorância daquela cultura. A concubina também era hóspede do velho, mas como a mulher, nessa cultura extremamente machista, tinha valor igual a um boi, uma casa e mesmo a de um cavalo, um jegue, de um escravo, sua vida não lhe pertencia. O que acontece em seguida à concubina é terrível. O levita querendo se livrar do estupro que poderia sofrer, o levita não queria ter o parreco furado, né? Resolve jogar para o lado de fora sua concubina que lhe havia traído. O relato mostra que o pegou quando o levita viu que o negócio estava brabo lá, os caras querendo invadir a casa, aí disse que pegou a concubina e jogou para o meio dos leões. Diz o relato que os homens passaram a noite inteira estuprando a concubina. Imagine que cena horrível. A noite inteira uma mulher sendo estuprada por, pelo que fala o texto, parece que havia dezenas ou centenas de homens. Certo?
Ou seja, esses homens todos, a noite toda, tendo relações sexuais com uma só mulher. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina. Veja o texto, é o texto que diz. Eles, porém, não deram ouvidos. Não deram ouvidos a quem? A conversa do velho. E o velho disse que não pegue o levita, pegue minha filha que é virgem e essa concubina e faça o que vocês quiserem. Violente elas, faça o que vocês quiserem, você estupre elas. Aí eles, os homens, não deram ouvido e quiseram invadir a casa. Então o levita, ao ver o que o levita fez, então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Veja a malandragem do levita. Segundo que nós lemos na passagem, por que o levita fez isso? Vingança. O levita foi corneado. Então ele pegou, aproveitou essa oportunidade e vou botar para arrebentar com ela. Pegou, jogou a concubina no meio dos leões. Leões, entre aspas, certo? Ele sabia, né, que jogando a concubina lá, ela não ia sair viva. No meio de tantos homens que queria ter relações sexuais, não ia deixar essa mulher viva. Essa mulher, quando terminasse, não ia estar mais viva. É tal bagaço, né? E a depender vamos dizer assim, do órgão sexual desses homens aí, que podiam ter uns ajegados, outros não, né? Pênis mais grossos, outros mais finos, essas coisas assim. Então a mulher, no final, ia estar um bagaço geral. E se imaginarmos que sexo naquela época era quase que sendo praticado por animais, né? Porque o homem era mais grosso, bruto, né? Em termos de sexo, né? Pegava a mulher, fazia a mulher fazia sexo de qualquer jeito, né? Não tem essa questão de se preocupar, de satisfazer a mulher, esse negócio todo, né? O negócio era ele se satisfazer e fazer a bagaçada geral, né? Naquela época, né? Vocês sabem, os homens eram extremamente grosseiros, brutos, ignorantes. Então, você imagine essa cena, né? De sexo com vários homens nesse estado primitivo, praticando um sexo sem controle com uma mulher. Ele não tinha respeito nenhum. Veja que bagaçada não foi, né? Por fim, quando o sol começou a nascer, ou seja, ao amanhecer, né? Eles a largaram. Eles, os estupradores, né? Largaram a mulher. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado. Aqui fala que a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado. Quando ele fala que a mulher, como eu falei, a mulher e o marido, isso aqui não quer dizer que essa concubina tinha o status de uma mulher, diga assim, de uma esposa, certo? Porque já disse que concubina era uma puta, era uma amante, ela não era uma esposa, fato, um homem, né? E tem gente que olha aqui e pensa que, viu aqui, mulher e marido, aí acha que concubina é o mesmo que esposa. Não, não tem nada a ver. Se vocês pegarem outras passagens, vocês vão ver que esse termo mulher foi usado em oposição ao termo homem, certo? Não é uma questão de mulher esposa. Desculpe. Pô, caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. E a mulher, depois que foi abandonada pelos homens, né, estuprada, foi lá, voltou se rastejando até a porta da casa e ficou por lá até o dia clarear. E o, e o Levi está lá dentro, dormindo. Cadeira. Dormiu, dormiu, dormiu. Ele, o velho, a filha, né, do velho, todo mundo foi dormir, enquanto que os habitantes da cidade estavam a noite toda metendo brasa na mulher, na concubina, no caso. Cadeira.
Você teria coragem de ler uma porcaria dessa para sua filha, ainda que ela fosse de maior? Ou para seu filho? Que aprendizagem há num relato desse, em que só presenciamos crimes sendo cometidos? Só tem crime aqui, né? Cometido. Respeito à mulher, estupro, preconceito. É, é isso que nós presenciamos nessa passagem. Qual é o exemplo que você pode tirar disso aí de proveitoso? Não vejo nenhum. No dia seguinte, o levita pega a sua concubina morta. Veja, no dia seguinte, o levita pega a sua concubina morta e a leva à sua terra. Chegando lá, ele resolve reparti-la em 12 pedaços, cada parte para cada tribo de Israel. O povo de Israel é dividido em 12 tribos, né? Ele pegou a mulher e dividiu em 12 pedaços, igual o número de tribos que havia. É esse valor de mulher para os do povo de Deus. Entendeu? Que exemplo maravilhoso do Levita. Levita, você sabe que ele era pertencia à classe e servia como sacerdote. Veja aí o que foi que ele fez. Pegou a mulher, dividiu a mulher em 12 pedaços. No próximo vídeo nós vamos ver o que foi que, pois daí, o que foi que sucedeu. É isso aí, pessoal. Deixa o like se já que for o caso. Compartilhe e divulgue o nosso canal. Até a próxima, ou até a segunda parte desse vídeo. E vamos tratar de novo. Crimes contra a mulher, estupros em nome de Deus, parte 2. Até a próxima.